Então nós precisamos ter essa atitude de nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. Devemos chegar diante dele com humildade. Tiago capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, porém concede graça aos humildes. Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Então, quando nós chegamos diante do nosso Deus, devemos chegar com uma atitude de humildade, reconhecendo a nossa dependência dEle, reconhecendo que nós precisamos do seu favor, precisamos da sua graça sobre nossa vida, e que as bênçãos dEle sobre nós, o favor dEle sobre nós, não tem nada a ver com os nossos méritos pessoais, não tem nada a ver com a nossa suposta bondade ou santidade, mas tem a ver com a bondade dEle, com a graça dEle, com a misericórdia dEle. A Bíblia nos mostra em vários textos que Deus nos abençoa não com base na nossa bondade. Deus nos abençoa não com base na nossa justiça própria. Deus nos abençoa não com base nos nossos méritos. Deus nos abençoa com base na sua misericórdia, com base no seu amor leal, com base no sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho, e nós depositamos a nossa fé nesse sacrifício. Deus nos abençoa com salvação, com libertação, com transformação, com paz, com bênçãos de provisão e com todas as demais outras bênçãos, com base na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso não tem a ver com eu ou você, tem a ver com a bondade, a graça e a misericórdia dEle, demonstrada lá na cruz do seu Filho. Então, quando nós entendemos isso, nós nos chegamos diante do Senhor com o coração quebrantado e humilde. Olha o que a palavra de Deus nos fala em 2 Crônicas 7,14, um texto que nós temos citado muito nesse tempo, que nós temos falado muito nesse tempo. Se o meu povo, diz o Senhor, se o meu povo se humilhar, olha a primeira coisa, se humilhar, se o meu povo se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Promessa do Senhor, palavra do Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então, queridos, o que nós precisamos entender? Que nós precisamos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, diante da poderosa mão do Senhor. Nós precisamos nos humilhar, chegar diante dele com humildade. Segundo ponto que nós precisamos para vencer os tempos de adversidades é lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. O texto que nós lemos diz assim: lançando sobre ele, verso 7, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que tem deixado você preocupado? O que tem deixado você ansioso nesses dias? O que tem deixado você aflito, com o coração aflito? O que tem tentado você a ficar sem dormir, a perder o seu sono? Quais são as preocupações? Quais são os temores que têm povoado o seu coração? Então a palavra de Deus diz: lance sobre ele. Então, em tempos de adversidades, em tempos de crise, em tempos difíceis, em tempos de provações, o Senhor nos orienta a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, a lançar sobre ele toda a nossa preocupação. A ansiedade, a preocupação é um fardo pesado demais para nós carregarmos. É um fardo pesado demais para nós. E sabe o que a Bíblia diz? Isaías 10:27, que a unção despedaça todo o jugo. Há uma unção que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, libera sobre você para quebrar todo o jugo de opressão, todo fardo pesado, toda a opressão do inimigo a partir das tuas emoções, por conta de tudo que está acontecendo no mundo. Então a unção do Senhor desfaz todo o fardo, desfaz todo o jugo do inimigo contra você. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha o que Jesus está nos ensinando. Jesus está nos ensinando a trocar o nosso fardo pesado pelo seu jugo, pelo seu fardo leve. E Jesus está nos ensinando a ir a Ele.
Nós usamos esse versículo apenas para evangelizar, mas esse versículo é para cada um de nós que já tememos o Senhor também. Está aflito, está angustiado, está ansioso, vá a Jesus em oração, vá a Jesus na meditação na palavra, vá a Jesus no seu lugar secreto e lance sobre Ele a sua ansiedade, a sua preocupação, os seus temores, aquilo que está afligindo o seu coração. Troque o seu fardo pesado pelo fardo leve de Jesus. Jesus não quer que eu e você carreguemos um fardo demasiadamente pesado, além das nossas forças, além do que nós podemos suportar. Então Ele quer trocar o seu fardo pesado, o nosso fardo pesado, pelo fardo leve dEle. Então o que nós precisamos? Lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade. Toda significa toda, em todas as áreas, seja na família, seja no casamento, seja na criação dos filhos, seja nas finanças, seja na saúde, seja qual for a situação que está afligindo o teu coração nesse momento, ou em relação a essa questão, essa pandemia mundial, seja o que for, lance sobre ele os seus cuidados. Há uma canção, já citei isso aqui numa pregação, que diz: é teu, somente teu todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Nós precisamos aprender a descansar o nosso coração nele, em Deus. Amém, queridos? Então, nós precisamos lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. Uma outra coisa importante nesse tempo de adversidade é sermos sóbrios e estarmos vigilantes, vigiando. A Bíblia diz assim, versículo de número 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós precisamos ser sóbrios, nós precisamos ser vigilantes. O que a Bíblia nos ensina? Que vigiar é observar com atenção, vigiar é estar atento a tudo, é estar com os olhos espirituais abertos, é estar com os ouvidos espirituais abertos, atentos à voz do Espírito Santo, é estar alerta. Nós estamos em um tempo de guerra espiritual, nós estamos em um tempo de batalha espiritual. Imagine se o soldado, ele vai para o campo de batalha e ele fica cochilando no campo de batalha, ele vai morrer. Imagine se o soldado vai para o campo de batalha e ele fica distraído, desapercebido, ele vai ser ferido, ele pode morrer. Então nós estamos em uma guerra, nós estamos em um tempo de guerra espiritual, nós estamos em um tempo de batalha espiritual, e a Bíblia nos diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Então nós precisamos ficar com nossos ouvidos espirituais alertas à voz do Senhor, do nosso general que é Cristo, com os nossos olhos espirituais voltados para Ele, recebendo a direção dEle, para que nós possamos vencer nesse tempo. Nós não podemos nos distrair, queridos. Por isso esse é um tempo que nós precisamos meditar na palavra todos os dias. É um tempo que nós precisamos orar todos os dias, que nós precisamos jejuar com mais frequência. É um tempo que nós precisamos estar mais conectados ainda com Deus, mais espiritualmente afinados, na voz de Deus, alinhados, sintonizados na voz de Deus, para que nós não venhamos a sofrer contra-ataques do inimigo em nossa vida ou em nossa família. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigiando, nós precisamos estar apercebidos. Jesus disse em sua palavra: vigiai e orai para que não entreis em tentação. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. O nosso espírito está sempre pronto, mas a nossa carne é fraca, tem as suas debilidades, e é por isso que nós precisamos estar vigiando, atento, antenado com as coisas de Deus, apercebidos do mundo espiritual. A Bíblia nos fala sobre isso. Sede sóbrios, sede sóbrios. Então a sobriedade e a vigilância são resultados da nossa maturidade espiritual. Quanto mais nós crescemos espiritualmente, quanto mais nós amadurecemos na fé, mais nós nos tornamos sóbrios e vigilantes. Amém? Então nós precisamos estar o tempo todo alerta, pois o nosso adversário não dorme.
e ele fica como um leão. Ele é o falso leão, porque nós temos o verdadeiro leão, que é o leão da tribo de Judá, mas ele é um falso leão, que fica rungindo para assustar, rungindo para amedrontar, rungindo para gerar pânico, rungindo para gerar pavor. É um falso rungido, mas quando chega o verdadeiro leão, leão da tribo de Judá, que é o Senhor Jesus, com o seu rungido mais poderoso, bota esse falso leão para correr. Mas nós precisamos estar nesse tempo, queridos, vigiando, apercebidos, antenados no mundo espiritual. Oração, meditação na palavra, jejum, são armas espirituais que Deus nos deu nesse tempo. O poderoso sangue de Jesus, são armas espirituais. A Bíblia nos fala, em Efésios capítulo 6, verso 10 a 18, sobre as armaduras que nós como cristãos devemos usar. O texto diz que nós não estamos lutando contra carne e sangue. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí no verso 2 diz, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. E aí a Bíblia nos fala sobre usar a armadura de Deus, a couraça da justiça, a justiça de Deus como uma armadura. Entender que nós somos justos em Cristo Jesus, que nós somos justificados pela justiça de Jesus. Usar a justiça de Deus como couraça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é uma arma poderosa, queridos. A palavra de Deus é uma arma poderosa. Lembra que Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4, Jesus estava em uma guerra espiritual, o inimigo estava tentando Jesus, e Jesus vence o inimigo, vence o maligno, vence o mal, usando apenas 3 versículos de Deuteronômio. Ele bota aquele inimigo para correr. Por quê? Porque a palavra de Deus na boca de um ungido de Deus, queridos, tem um efeito poderoso, é sobrenatural. Essa é uma arma poderosa. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 2 também diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, capaz de separar juntas e medulas, alma e espírito, e discernir pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus é uma arma poderosíssima. Por isso, nesse tempo de batalha, nós precisamos estar atenados na palavra de Deus, meditando na palavra e usando a palavra e proclamando a palavra, não proclamando as circunstâncias, não abrindo a boca para murmurar e concordar com aqueles que não conhecem a Deus, em liberação de palavras malignas, em liberação de palavras de maldição. Não, nós precisamos, apesar da circunstância adversa, ser como Josué e Calebe, liberar a palavra que Deus nos deu, liberar a palavra da fé, porque esta palavra é uma arma poderosíssima, é uma arma poderosa. Então esteja percebido, esteja atento, usando a armadura que Deus lhe deu, a justiça, a verdade da palavra, a palavra de Deus como espada do Espírito, calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz. Isso fala de evangelismo como arma de guerra. Esse é um tempo para a gente evangelizar o máximo que nós pudermos, ainda que você não possa ir de casa em casa, compartilhar a palavra de Deus. Usa as redes sociais para compartilhar a palavra de Deus. Agora mesmo aí, enquanto você ouve essa mensagem, você pode pegar e compartilhar essa mensagem para que outras pessoas, os seus amigos, os seus contatos, ouçam a palavra de Deus, tenham a oportunidade de serem evangelizados, de receberem a semente da palavra em seus corações. Então, quando nós evangelizamos, nós estamos realmente na guerra espiritual, ministrando a vida de Deus para outras pessoas e conquistando territórios que eram antes do inimigo. Então, quando nós usamos essas armas, queridos, que Deus já nos deu na sua palavra, nós vamos vencer a guerra. Então, em tempos de guerra, o que nós precisamos fazer? Estar percebidos, estar atentos, estar vigiando. A Bíblia nos fala em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, da nossa guerra,
Nós não usamos armas carnais, armas materiais, armas humanas. As armas para vencermos as guerras espirituais são armas espirituais, e essas armas espirituais já nos foram dadas por Deus. Essas armas já nos foram dadas por Deus. Oração, a leitura e a meditação da palavra, a prática da palavra, a aplicação da palavra, o jejum, o nome poderoso do Senhor Jesus, o sangue poderoso do Senhor Jesus, a verdade de Deus, o evangelismo, a justiça de Deus, a fé. A Bíblia diz que a fé é um escudo que apaga os dardos inflamados do inimigo. É um escudo, a fé é um escudo que te protege, que te guarda. A fé em Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Não é fé na fé. Fé não é pensamento positivo. Fé é fé em Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Então essa fé, ela é um escudo. Nós precisamos entender que nós estamos em uma guerra espiritual, que nós estamos em uma batalha espiritual e que nós precisamos nos revestir, como diz a palavra de Deus, de toda a armadura de Deus. Onde é que tem esse texto, pastor? Efésios capítulo 6, versículo 10 até o versículo 20. Lê lá que você vai ver. Anote aí para você não esquecer. Vou repetir para você. Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 20. Anote aí para você não esquecer. E aí você vai ler depois e meditar nesse texto, para você ver as armas que Deus já disponibilizou para você vencer as suas guerras espirituais. Está enfrentando guerra na família, está enfrentando guerra no casamento, está enfrentando guerras nas finanças, está enfrentando guerras na saúde. Deus nos deu armas espirituais. Deus nos deu armas espirituais. Amém? Então aprenda a usar essas armas sendo sóbrio, sendo vigilante, estando vigiando o tempo todo, atento, atenado no mundo espiritual. Porque se nós não estivermos atenados no mundo espiritual, nós podemos ser alvos fáceis do nosso adversário. Nós podemos ser alvos fáceis do nosso adversário. Observe, não sei se você já teve o hábito de assistir aqueles programas de animais, na natureza. Eu gosto muito de assistir aqueles programas, né? Programas de animais selvagens. Esqueci o nome do programa específico agora. E aí você percebe, por exemplo, quando um predador, um leão, por exemplo, ele está para atacar, né, um animal que está num rebanho. Sabe o que ele faz? Ele começa a ficar atento para aquele animal que está mais fraco, mais debilitado, que está mais distante, mais distraído, e ele percebendo aquele animalzinho que está mais distraído, mais distante dos outros animais, mais fraco, ele vai naquele, porque ele sabe que naquele ali tem mais chance de ganhar aquele animal, de vencer aquele animal, de matar aquele animalzinho. Por quê? Porque está mais distante, porque está mais fraco, porque está mais distraído. E o nosso inimigo, ele usa essa mesma estratégia. Ele fica observando para ver aqueles que estão distraídos no mundo espiritual, para aqueles que não estão com as suas antenas espirituais, se eu posso dizer assim, ligadas, conectadas, sintonizadas em Deus, aqueles que estão boiando com relação às coisas do mundo do espírito, as coisas espirituais. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas e muitas vezes de ninguém é discernido. A Bíblia diz que as coisas espirituais parecem loucura para aqueles que não são espirituais. Então nós precisamos nesse tempo de guerra, de batalha espiritual, estar conectados com Deus, atentos, vigilantes, apercebidos, sóbrios, usando as armas espirituais que Deus nos deu, para vencermos nesse tempo difícil, para vencermos nesse tempo de crise e de adversidade. E por último, nós precisamos, diz a palavra no texto que nós lemos, resistir ao nosso adversário com uma fé firme em Cristo. Nós não somos os primeiros e também não somos os únicos a passar por aflições. A Bíblia diz que essas aflições se cumprem em todos os nossos irmãos no mundo. Vou ler para você aqui o texto que nós lemos. Olha o que diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha o que diz agora a palavra de Deus: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo.
Então resista ao adversário. Como? Firmes na fé em Deus, firmes na fé em Cristo, firmes na fé no Senhor. Então, se você se mantiver firme na sua fé em Cristo, é dessa forma, é dessa maneira que você resiste ao inimigo, é dessa maneira que você resiste ao mal, é permanecendo firme na fé em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sabendo, como diz o texto, que as mesmas aflições se cumprem em todos os nossos irmãos no mundo. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus. Pai, nós queremos clamar nesse instante em nome de Jesus, e nós te rendemos graças, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por todo o amor do Senhor para conosco. Nós clamamos nesse instante, meu Pai, por uma intervenção do Senhor, por uma intervenção de milagre na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Oramos para que o Senhor venha sustentar, para que o Senhor venha vencer, dá força para vencer, dá força para resistir o mal, dá força para resistir toda a tentação, toda a provação, no poderoso e bendito nome de Jesus Cristo, meu Pai. Nós oramos nesse instante, clamamos ao Senhor, fortalece, sustenta a fé, sustenta o ânimo, renova as forças, renova a família, meu Pai, renova o lar, renova o casamento, em nome de Jesus Cristo, que essa família experimente o teu milagre, que essa família experimente a tua intervenção, no bendito e soberano nome de Jesus Cristo. Nós clamamos nesse instante, meu Deus, nós pedimos por aqueles que estão enfermos, toca agora com cura, Pai, toca com milagre, que haja manifestação de milagre, de cura agora, repreenda todo mal em nome de Jesus. Aqueles que estão desanimados, aqueles que estão entristecidos, enche os seus corações de paz, enche os seus corações de força agora, em nome de Jesus Cristo. Nós clamamos e nós te pedimos, Senhor, que haja uma intervenção do céu na vida do meu irmão, da minha irmã, nesse instante, no poderoso e bendito nome de Jesus Cristo, meu Pai. Oramos assim para a tua glória e para a tua honra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Não se esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração. Não se esqueça também de se inscrever em nosso canal, de enviar essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Fazendo assim, você estará dando a outras pessoas a oportunidade e o privilégio de serem ministradas e abençoadas pelo Senhor. Shalom, shalom, graça e paz.